Hoje eu senti uma necessidade de gravar esse vídeo falando sobre algumas experiências que eu tive no passado, algumas situações que eu vivi e como, assim, resumidamente, né, não sei se o vídeo vai ficar muito longo, mas o porquê que eu gravei, por que eu estou gravando esse vídeo. Talvez isso sirva para algumas pessoas, talvez alguém esteja passando por isso. E então isso aconteceu por volta de 20 e poucos anos, né? E eu sempre vivi muitas dificuldades na minha vida, muitas mesmo, muitas situações complicadas. E eu então buscava muito, né, resposta do universo, de Deus, de alguma fonte que pudesse me explicar o que era tudo aquilo que eu estava passando e por quê daquelas situações. Então, eu fui em muitas escolas, em muitas religiões, eu passei em budismo, espiritismo, eubiose, gnose, em várias religiões, em várias escolas, né? Conheci o Trigueirinho, conheci o movimento gnóstico, conheci muitas escolas e passei muito tempo estudando, inclusive até a Rosa Cruz, né? Que eu recebi um jornalzinho da Rosa Cruz na adolescência. Naquela época tinha uma assinatura, então a gente podia fazer a assinatura e recebia o jornalzinho todo mês. Eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos, 15 anos. Então eu fiz essa assinatura e recebia, aguardei muitos anos esses jornaizinhos para estudar, para tentar entender e tal. Então eu ia no Palas Atenas, assistia, né, em São Paulo, é uma escola, assim, vamos dizer, filosófica, né? Palas Atenas, aí quem mora em São Paulo deve conhecer. Então eu frequentei muito Palas Atenas, conheci Pierre Weil, então, ou seja, conheci muitos autores de livros, porque eu estava presente vamos dizer assim, nas aberturas, né? E então, sempre buscando esse conhecimento, sempre tentando entender essas dificuldades que eu vivia. E hoje eu passei o dia e acabei me recordando disso por conta, né, de ser o Dia das Mães, ter todo esse, vamos dizer assim, essa aura, né, no planeta, e não sei se é planeta, né, se em outros lugares também se comemora. Mas aqui no Brasil existe aí uma energia coletiva, né, no ar aí. Então isso acabou me deixando assim, me recordando, né, sobre essas situações e trazendo essas recordações porque eu faço muita prática de reprogramação. Enfim, na casa dos 20 e poucos anos, eu fazia muitas comparações e eu sofri muito por conta de comparação. Então, eu me comparava muito com as pessoas. E eu tinha um contato com empresas grandes, eu trabalhava em multinacionais, com pessoas bem-sucedidas, somente com pessoas bem-sucedidas, com gente de bem, com gente que tinha condição financeira muito boa. Então isso me deixava muito inconformada com a vida que eu vivia, porque eu morava em pensão, eu tinha muita necessidade, eu mal conseguia me vestir, e eu muitas e muitas vezes eu não consegui comer, não tinha condição de comer, de comprar comida, né? Então, enquanto as pessoas estavam se alimentando, estavam, né, ali curtindo a vida, eu estava ali, né, me segurando para o próximo dia, né? Tipo assim, vendendo, como falam, vendendo o almoço para comprar janta. Então, e numa determinada escola que eu fiquei muito tempo, era uma escola filosófica também, né, de alta filosofia, né, de hermetismo. E ali o ser humano, ele tem muito defeito, todos os seres humanos, não importa qual escola, religião, seita, igreja, não importa. Todos nós vamos encontrar pessoas com problemas, pessoas egoístas, pessoas problemáticas. Enfim, eu teve um momento muito difícil da minha vida que eu não tinha nem, para dizer a verdade, eu morava numa pensão e não tinha condição de comprar um sabonete. Então isso é uma realidade triste, né?
Mas infelizmente muitas pessoas passam por isso na vida. E nesse período eu frequentava essa escola e eu me lembro até hoje que eu admirava aquelas pessoas, né, que tinham condição, que tinham, né, que tudo dava certo, que tudo. E eu ficava buscando entender o que eu tinha que fazer para que isso acontecesse comigo também. Não que eu tivesse inveja, mas teve um momento da minha vida que provavelmente eu devo ter, né? Devo ter passado por isso, mas eu não me lembro. A minha inquietude maior era porque eu não consigo ter, né? Porque eu não consigo ter. Porque eu trabalho tanto, porque eu me esforço tanto e as coisas não acontecem. Hoje eu entendo, né? Hoje eu trabalho para isso, hoje eu trabalho emocionalmente com isso, né? O meu trabalho está relacionado a isso, com essa reprogramação. Eu atendo, faço atendimentos em relação a isso, porque eu estudei muito, né? Desde aquela época lá dos 20 e poucos anos, hoje eu já tenho, né? Um pouquinho mais. Vou abrir agora o jogo aqui, mas eu já tenho um pouquinho mais. Então, naquela época, eu me lembro que eu não tinha nenhum sabonete para tomar banho. Então, eu ficava pensando o que eu tenho que fazer, onde que eu vou arrumar esse sabonete para tomar banho. Então, eu ia nessa escola, frequentava essa escola, e eles retiravam o sabonete dos banheiros ainda grande, né? Assim, ainda em tamanhos bem razoável que dá para tomar muitos banhos ainda. Então, eu uma vez cheguei para uma das pessoas nessa escola e pedi. Falei para ela, fulana, você vai jogar fora esses sabonetes, né? Eu posso pegar para mim? Posso levar? E ela realmente ia jogar fora. Ela recolheu todos e colocou numa sacolinha, né? Para jogar no lixo. Simplesmente, devia ter ali uns 5, 6 sabonetes ainda grandes, né? E eu perguntei para ela se eu podia então retirar, pegar aquele sabonete. Por quê? Porque eu sempre aprendi a pedir, a não pegar nada de ninguém. A minha mãe sempre ensinou isso e eu aprendi isso muito bem. Então, não mexer naquilo que não é do outro, não retirar no local aquilo que não é seu. Como ali era uma escola esotérica, uma escola de autoconhecimento, uma escola filosófica, que tinha todo esse embasamento, todas as bases, né, relacionadas a isso, do bom comportamento. Então, eu fiz esse pedido para ela e ela me olhou com uma estranheza muito grande e falou: Não, Márcia, de jeito nenhum. Você não pode levar nada para casa. Nada do que sai daqui vai para casa de ninguém, né? E aí eu fiquei parada assim, sem saber como reagir, né? Eu sempre fui muito tonta, muito boba, muito sem rebater, né? Não conseguia rebater, não conseguia me comunicar com as pessoas, não conseguia dialogar, não tinha. Eu era extremamente ignorante e naquele momento eu fiquei sem ação, né? E fiquei muito chateada e pensando, né? O que ela vai fazer? Como assim? Quer dizer, que se ela jogar no lixo, aí sim eu posso pegar, né? Então aquilo para mim foi um baque assim, muito grande da minha vida. E que aquilo me levou para um conhecimento, para vamos dizer assim, deu um grauzinho no meu conhecimento, na minha forma de viver e de ver as pessoas. Então era uma pessoa que eu admirava, era uma pessoa que eu considerava muito bem. Por quê? Porque eu tinha uma inocência de confiar nas pessoas, né? De acreditar nas pessoas, de acreditar naquilo que eu estava fazendo. Então, se eu estou dentro de uma escola que está ali para ajudar as pessoas e todo o ensinamento é gratuito, todos os ensinamentos eram passados de forma totalmente gratuita e quem mantinha a escola eram os membros mais avançados dessa escola, que eram divididos em fases. Então, as pessoas iam fazendo o seu trabalho, a sua doação, e aqueles que tinham mais condição financeira, então, faziam ali o pagamento, juntavam ali, né, e para manter a escola. Enfim, aquilo para mim foi uma coisa terrível, foi um sofrimento muito grande naquele momento, porque eu estava passando por uma necessidade muito grande. Eu jamais na minha vida pensei que eu teria que pedir um sabonete, né, naquelas condições, porque estava indo para o lixo, e que eu não tinha condição de comprar, não tinha, porque se eu tirasse 10 centavos, na época eu não sei qual que era a moeda, né, mas assim, vamos dizer que se eu tirasse 10 centavos daquele dinheiro que eu tinha, eu não voltava mais para casa. E São Paulo é tudo muito longe.
Então, assim, era na Vila Mariana e eu morava no Jabaquara, né? Ou na Conceição, não sei, não me lembro mais onde que eu morava. Eu morei em muitos lugares lá, muitas pensões, né? Então, naquele momento, eu pensei, se eu tirar R$ 1, que seja 10 centavos, 20, né? O valor de um sabonete, eu não voltaria mais para casa, né? Não teria, não completaria o valor ali do metrô ou do ônibus na época. Enfim, essa situação me marcou muito e então eu aprendi o seguinte, que não importa quem seja, não importa a escola, a igreja, a religião, não importa nada onde você está, você acreditar cegamente nas pessoas, você confiar cegamente e também não desacreditar. Mas naquele momento eu pensei, nossa, isso não tem coerência com o ensinamento que nós estamos passando e que nós estamos recebendo. E essa situação aconteceu várias vezes, né, em relação à alimentação também. A escola fazia alimentação para as pessoas que saíam do serviço e chegavam na escola, então às vezes já iam direto para dar palestra, para dar conferência, né, ou no caso os instrutores. Então vendia-se esses alimentos num preço razoável, né, e as pessoas podiam comprar e se alimentar. E eu muitas vezes cheguei ali assim roxa de fome, roxa de fome. Passei trabalhando o dia inteiro, não tinha condição de me alimentar. Só a única alimentação às vezes era de manhã e na hora do almoço às vezes tinha, né, o ticket que eu ia, vamos dizer assim, eu ia dividindo aquele ticket, né, da alimentação para poder me alimentar mais tempo no mês, porque ele não era suficiente para o mês inteiro. Então, às vezes eu chegava lá com muita fome, mas com o estômago roncando, doendo. Mas eu ia para assistir aquelas palestras, porque era o que eu queria, era aquilo que estava me dando ânimo para viver, né? E eu acreditava naquilo. E realmente aquilo é um ensinamento assim para a vida inteira. Mas as pessoas são humanas. Então, ninguém ali dentro era de Deus, ninguém era o sabedor de tudo, ninguém era o bonzinho ali, né? Teve muitos transtornos lá dentro. Então, as pessoas falavam, mas se você não tem dinheiro, você não vai comer. Só um minutinho que eu vou parar aqui, que o cachorro tá latindo muito. Voltando, parei um minutinho. Sem corte, né? Sem edição, então é assim. Aqui o cachorro do vizinho late muito. Então, gente, eu tive essa vontade de comentar isso hoje, de falar um pouco da minha vida, né? Como que eu estou hoje, o que aconteceu comigo no passado e essas relações aí dessa escola que eu passei, né? Que ali no caso eles negavam até a alimentação, né? Então uma vez chegaram e falaram, não, você não tem condição, mas você não tem dinheiro, não vai comer. E aquilo realmente não tinha a menor coerência com a escola que a gente frequentava, que era uma escola de apoio às pessoas, de compreensão, vamos dizer assim, de benevolência, de mudar a visão em relação ao sofrimento do outro. Então, eu percebi que ali muitas pessoas não estavam disponíveis para fazer realmente o que a escola estava pregando, né? E muitas outras, e dezenas e dezenas e dezenas de outras situações aconteceram ali. Enfim, eu admirava algumas pessoas, eu tinha amizade com algumas pessoas que eram muito bem-sucedidas, né? Eu ia para a casa de uma das pessoas, uma das amigas, pelo menos uma vez por semana a gente se encontrava e ia pro apartamento, a gente ficava conversando muito tempo sobre a filosofia, sobre a vida, né, filosofando sobre a vida. E aí eu ficava pensando, puxa, a pessoa reclama da vida dela, mas ela tem tudo, né? Ela tem condição de se alimentar, ela tem condição de ter uma condução própria, ela, né, tem condição de pagar o próprio aluguel ou ter a própria casa, né? Que algumas pessoas tinham a própria casa e moravam em lugares lindos, em lugares bonitos, né? E isso mais de uma pessoa, né? Com quem eu tinha esse contato. Então eu ficava pensando, observando aquilo e falando o que essa pessoa faz para ter, né, para viver essa vida que para mim, na minha visão, era uma vida boa, era uma vida
confortável, era uma vida feliz, né? Por quê? Porque eu não tinha isso. Então eu ficava pensando, o que essa pessoa faz para ter isso? Porque eu queria como hoje eu entendo que eu estava tentando modelar, tentando entender qual era o mecanismo que gerava aquilo na vida da pessoa e eu queria aprender isso para aplicar na minha vida, não levando isso como uma coisa negativa, né? Porque eu sempre fui de observar e tentar fazer o meu melhor em cima daquilo que eu estava observando e aprendendo. Enfim, essas pessoas, eu tive muita amizade, gostei muito, tive muito tempo com pessoas maravilhosas. Eu não reclamo das pessoas que passaram na minha vida, até mesmo as piores, né? Me ensinaram muita coisa. Então eu sempre fiquei pensando nessas condições. E com o tempo eu fui estudando e fui aprendendo como modelar isso, como psicologicamente, né, emocionalmente, trabalhar essas travas internas. Então, assim, a trava financeira, a trava emocional, a trava várias outras coisas que acontecem na vida da gente. Então, eu fui entendendo que o pai e a mãe, né, como minha mãe falava, né, você tem que honrar pai e mãe para sua vida andar para frente. E ela era muito inteligente, porque isso é o que se fala, né? Hoje se fala muito aí na constelação sistêmica e diversos outros estudos, né, que estamos estudando hoje em dia, que a humanidade aí está acessando com maior facilidade. Mas minha mãe já falava isso, mas eu não entendia. Enfim, eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim, eu tinha uma raiva muito grande, uma inquietude, uma inquietação também, né? Uma inquietude espiritual e uma inquietação psicológica muito grande. E com o tempo eu fui percebendo, né? Depois de muito, mais muitos anos, eu fui percebendo que essas pessoas, né, que estavam muito bem, na verdade estavam bem ao meu olhar, né? Nos meus olhos elas estavam bem, para elas não estavam bem. Na verdade, elas tinham tudo, né? Tinham família, tinham condição financeira boa, enfim, tinha uma vida estável, né? E isso para mim era o que eu buscava. E hoje eu vejo algumas dessas pessoas sofrendo, né? Passando por situações dificílimas, passando necessidade, passando fome, o que eu passei lá atrás, na época que eu admirava elas, né? Eu passava fome, eu passava frio, às vezes eu tinha que ir a pé para casa, né? Se eu perdesse o dinheiro, que uma vez aconteceu, eu não tinha condição de ir para o metrô, né? Eu perdi o dinheiro, não sei o que aconteceu, e eu sentia muita, mas muita vergonha de pedir, né? De chegar para a pessoa e falar, você pode me emprestar tanto, me arrumar tanto, para a pessoa qualquer do metrô. E eu me lembro que eu chorava muito, né? E eu falava, olha, eu não tenho condição, eu perdi o dinheiro, era o único dinheiro que eu tinha, né? Você tem como me arrumar? Isso aconteceu uma vez só na minha vida, tá, gente? E eu me lembro que eu chorei muito, com medo, porque era muito longe. Eu já tinha saído da escola, era 11 horas da noite, né? Então imagina eu chegar em casa, eu chegava todo dia meia-noite e meia em casa. Em São Paulo era um perigo, porque eu tinha que correr de trombadinha, né? Eu não podia ver uma criança atravessando a rua que eu passava correndo de pavor. Eu fui muito perseguida por trombadinha, eu tive gente que colocou, o menino que colocou um canivete no meu pescoço, muito afiado, acho que não era nem canivete, acho que era um estilete. Então, praticamente na porta da minha casa, né? Então, por que eu conto tudo isso? Porque a gente tem uma percepção diferente. Hoje eu entendo sobre as questões da percepção. Naquela época eu não entendia. Então, a minha percepção em relação à vida daquelas pessoas era que elas estavam muito bem, que elas estavam muito bem, vamos dizer assim, amparadas, né, na vida. E depois de muitos anos, eu acabei tendo contato de novo com essas pessoas, né? Depois de muitos anos, 20, 30 anos depois, e inclusive dentro da família, né? Pessoas que tinham tudo, que viajavam para o exterior, hoje estão aí, nossa, condições assim deploráveis. Pessoas que eu acreditava que iam, né? Iam deslanchar, nossa, iam ser assim os milionários do futuro, né? Pessoas que iam ter grandes
avanços, né, na vida no geral. E eu vejo hoje que essas pessoas estão na condição que eu estava naquela época, sei lá quantos anos atrás, né? 30, 40 anos atrás. Então, e eu me comparava com essas pessoas, eu achava, por que eu sou ruim, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não mereço, porque... e aí entrava muito o que uma amiga minha falou esses dias de autoconsideração, né? Então, a autoconsideração ela é um veneno na nossa vida. Então, eu passei por essa situação e depois de anos eu vi que essas pessoas também estão hoje vivendo nessas condições miseráveis que eu vivia lá atrás. Então, olha como que o mundo dá voltas, né? E hoje eu vejo isso e eu penso, puxa, mas essa pessoa era tão especial, essa pessoa era tão inteligente, essa pessoa tinha tudo para ser assim hoje, né? Uma maravilha, ter uma vida maravilhosa. E não, né? E hoje estão aí perdidas, perderam bens materiais, perderam tudo, né? Hoje eles não têm nada, tem pessoas aí com depressão, com altíssimos graus de sofrimento, e era esse sofrimento que eu vivia lá atrás. Então, eu fui estudando esse tempo todo, né? Eu perdi o contato com essas pessoas, mas eu continuei estudando, conhecendo outras pessoas, conhecendo outras situações e continuei, né, com as minhas questões, meus sofrimentos, meus traumas, meus conflitos, mas sempre buscando o autoconhecimento, buscando as terapias, fazendo terapia e buscando o melhoramento interno do dia a dia. E não tenho uma vida milionária, não tenho uma vida rica, mas hoje o conhecimento que eu tenho, se eu tivesse algum tempo, né, lá atrás, talvez fosse diferente. Mas a gente vai adquirindo esse conhecimento no processo da vida e tudo tem um porquê. Então eu continuo estudando e continuo praticando, continuo estudando, né, como eu falei aí, os arquétipos, né, eu continuo ativando esses arquétipos para essas mudanças continuarem acontecendo. Então, às vezes eu penso, né, volto lá assim naquele pensamento, né, como eu falei no começo, de sofrimento, de tristeza, de incapacidade, né? Mas hoje já é uma visão diferente. Então, quando a gente muda a nossa percepção, nosso olhar em relação àquela situação, ela muda, né? Muda o nosso modo de ver as coisas, ele facilita a nossa vida. Então, hoje, quando eu sinto essas dores, eu me lembro do tudo que eu passei. E há pouco tempo atrás, não muitos anos atrás, não, eu vivia num local extremamente ruim, vamos dizer assim, praticamente insalubre, né? Não era tão insalubre, mas enfim, era um local terrível. Um dia eu vou parar para contar, porque agora também já tem 23 minutos. Então, quando eu me lembro disso e eu olho para onde eu estou hoje, e eu penso, nossa, graças a Deus que eu estou aqui nesta casa, nunca mais me faltou, nunca mais é um modo muito estranho de falar, mas assim, há muitos anos não me falta nada para comer, não me falta nada para, não me faltou mais nenhum sabonete para tomar banho, graças a Deus, né, gente? Um dia eu vou contar sobre isso também, a história do sabonete, né, dentro aí dos estudos que a gente faz, dentro da constelação sistêmica, dentro da repetição de padrão que a gente vem vivendo na nossa vida, as crenças limitantes que a gente adquiriu lá na infância, né? Então, tudo isso vai assim marcando as nossas células, vai guardando essas memórias, elas vão ficando incrustadas dentro das nossas células. Então, o nosso corpo, ele guarda essa memória celular. Cada célula do nosso corpo tem memórias lá dentro, armazenadas. Então, nessa história do sabonete, é uma das histórias que estava ali armazenada e que veio, né, e que dependendo do momento, é como se fosse um gatilho. Então, aquilo vem um gatilho. A pessoa passa, por exemplo, a querer comprar todo tipo de sabonete, entra no supermercado, entra numa loja, compra tudo que é sabonete. Tem um monte de sabonete guardado. Por quê? Porque aquilo ali remete
aquele passado de que ela não pôde usar, não pôde ter. Então, tem uma memória ali dentro de uma das nossas células, né? Das nossas lembranças, e que ficam armazenadas ali. E a gente, então, inconscientemente, a gente começa a repetir, né, um padrão. E eu espero que isso sirva aí para algumas pessoas, essas recordações, né, essas lembranças aí, me fizeram ver que hoje eu tenho muito mais do que eu tinha há muito tempo atrás. E posso ter muito mais do que eu tenho hoje, que esse é o meu objetivo, esse é o objetivo nosso. Então, assim, quando eu comecei a usar os arquétipos, alguns anos atrás, eu percebo que a mudança é muito grande. Às vezes é uma mudança lenta, uma mudança pequena, né? Perto daquilo que a gente espera uma coisa grande, e aí vem aquela mudança pequenininha, aquela coisa assim, amor, eu posso comprar um sabonete. Mas hoje, né, eu entendo a forma, o porquê que isso acontece. Então, assim, quando as pessoas começam a expandir a consciência, ela vai, aos poucos, você vai virando aquelas chavinhas e você vai entendendo, vai compreendendo até que aquilo se abre nos 360 graus no seu conhecimento. Hoje eu me considero uma pessoa assim com, vamos dizer, com 360 graus aí dentro desse conhecimento, dessa expansão, vamos dizer assim, da consciência. Apesar que ainda tem muito mais para frente para conquistar e para desenvolver. Mas o principal seria isso, seria vocês que estão ouvindo aí, quando usarem um arquétipo, realmente se entregar para essa energia, absorver isso, colocar, introjetar isso e estudar muito sobre aquele determinado arquétipo. Porque se a gente só usa um arquétipo, então, por exemplo, eu vou usar um arquétipo aqui, né? Ah, que bonito, é um caqui, tá bom, vou usar esse arquétipo do caqui, pronto, tô usando. Não é assim, né? Então, a gente tem que estudar o que é ele, qual é a sombra, qual é o lado luz, o que ele vai te trazer, como é que você vai se sentir, como que você vai introjetar aquilo dentro de você. Então, quando eu comecei a usar alguns, que eu falei em outro vídeo do milho, ele realmente é um arquétipo poderoso, é poderoso, mais do que aquilo que eu falei assim bem superficialmente, bem sutilmente sobre o poder do arquétipo do milho. O da coruja e todos os outros que eu já usei. E atualmente, né, estou aí voltando aí para alguns arquétipos que eu já tinha usado e que eu senti a necessidade de reutilizar. Então, hoje eu vejo a mudança, né? Quando eu volto lá atrás e começo, a partir do momento que eu comecei a usar, o que tem acontecido. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho tudo aquilo que eu quero, mas eu tenho tudo aquilo que eu necessito naquele momento. E por que não acontece mais? Por que não amplia mais esse conhecimento? Por que não se desenvolve mais? Por que não abre mais esse campo? Porque eu tenho alguns apegos aqui dentro, né? Eu tenho algumas crenças limitantes que estão, né, indo e voltando, e uma delas é o medo de perder a estabilidade, o outro é o medo de perder contatos, pessoas, como eu já perdi várias e também já retirei várias da minha vida. Mas então, assim, trabalhando essas questões das crenças, a gente trabalhando, eliminando essas crenças lentamente, a gente vai então abrindo, né, o campo para que esse arquétipo possa entrar e trabalhar dentro de nós. Então, cada vez que a gente pega uma crençazinha e dissolve e tira ela do caminho, essas energias vão tendo acesso ao nosso interior, né, ao nosso campo, vamos dizer assim, né, e pode chegar até a gente começar realmente a atuar. Então, é tirar esse medo, tirar essas crenças do nosso caminho, para a gente poder acessar o poder desses arquétipos. Então, no próximo vídeo aí, eu vou pedir para vocês, por favor, né, quem assistiu, colocar aqui um okzinho, né, se assistiu até o fim, se você conseguiu assistir aí quase 30 minutos de vídeo, colocar um ok aqui, que você assistiu, pedir algum arquétipo se você quiser saber, e se inscrever no canal,
e eu vou ficar muito feliz de poder responder e de saber que você assistiu esse vídeo e deixou aí o seu comentário, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Espero que isso sirva de algum exemplo aí, de alguma forma, para vocês, tá bom? Não se esqueça de assinar aqui e ativar o sininho, tá? Para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.